Brasileiros que sonhavam em passar férias no México foram barrados e proibidos de entrar no país, isso sem qualquer explicação. Olha, Ana, eles tinham passaporte em dia, passagem de ida e volta, reserva de hotel, passeios contratados por lá, dinheiro. Tudo. Mas não adiantou nada. Rodrigo Bocardi conosco. Bom dia, Rodrigo. Imagina o prejuízo e a humilhação para essas famílias, né? Oi, Chico, Ana, um bom dia a todos, viu? Elas contaram que foram separadas, ficaram isoladas em salas diferentes por 10 horas, sem direito de sequer usar o telefone. Enfim, foram tratadas como prisioneiras e até passaram fome. Areia branca, água cristalina, orla com hotéis luxuosos. O plano era passar o verão em Cancún, no México, mas acabaram em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Não é tão paradisíaca. O meu sonho era mergulhar e lá eu ia ter a oportunidade de mergulhar e ver os golfinhos, nadar com os golfinhos que eu tanto queria, que nem ela, aliás, todos, né? E conhecer um pouco a cidade, um pouco costumes, a pirâmide que é tanto falada, enfim, os lugares que a gente queria muito ir lá. A família foi barrada no aeroporto da cidade do México, onde fariam uma conexão. Sem nenhuma explicação, simplesmente falou, segue a gente. Eu fiquei numa sala separada, a minha esposa com a minha filha de 9 anos, ela foi para um outro lugar. Eles contam que chegaram às 5h30 da manhã do dia 7, sábado passado. Estavam com as passagens de volta, os passaportes e as reservas do hotel e dos passeios. Gastaram R$25 mil com tudo isso. Mas depois de 11 horas de espera, foram mandados de volta. Humilhação e prejuízo. Não podia tocar na minha bolsa e não podia fazer ligação. A família diz que outros 4 brasileiros que estavam no mesmo voo também tiveram que voltar. Esse outro avião levaria Erismar e Lohane para comemorar 5 anos de casamento na Guatemala. Escolheram esse destino para se encontrar com amigos que fizeram durante os Jogos Indígenas em Palmas, onde moram. Saíram do Tocantins, passaram pelo Rio de Janeiro, mas a viagem também parou na conexão na Cidade do México. A gente não teve uma resposta do porquê nós fomos barrados. Nem eu, nem os outros 10 brasileiros também que estavam no voo. Eles levaram a gente para uma sala, né? E a gente percebeu que a sala foi enchendo de brasileiros, somente de brasileiros. 17 horas numa salinha do aeroporto. A Lohane se sentiu mal e não quer nem lembrar o que passou. Me senti muito maltratada e foi a primeira vez que eu passei por isso na minha vida. Eu nunca havia passado por isso e pretendo não passar novamente. Os brasileiros não precisam de visto para entrar no México, mas todo turista tem que passar por uma entrevista assim que desembarca. E aí ter passagem de volta, hotel reservado, até passeios contratados, não garante nada. É um funcionário da alfândega que decide quem passa e quem é mandado de volta. O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem diz que não tem notícias de um aumento do número de casos assim no México, mas alerta, isso pode acontecer em qualquer país. A frustração com as férias perdidas é inevitável. O prejuízo com as passagens também, já que o turista acaba usando ida e volta. Mas é possível recuperar parte do dinheiro gasto, se na hora da compra a escolha foi de reservas com reembolso. Se você está comprando um hotel que você não tem direito a reembolso, não vai ter jeito. Se você está comprando os passeios que não tem direito a reembolso, também não vai ter jeito. Então, precisa ver o contrato que ele fez e aonde ele comprou para minimizar esse custo que ele está tendo desse retorno. O Ministério Público Federal em Palmas informou que está investigando a denúncia. O Consulado do México em São Paulo diz que consultou as autoridades migratórias para saber por que a família do Cláudio e da Maria de Fátima foi deportada, mas ainda não recebeu a resposta. Nós procuramos o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, mas não recebemos nenhuma informação também. Chico e Ana Paula. O Rodrigo sabe que um dos casais mostrados ainda relatou para a gente o seguinte, que a mulher ficou separada do marido e ainda teve que ouvir gracinha dos agentes dizendo que o marido tinha ido embora já para Cancún com as ticas. Ainda teve que receber esse tipo de humilhação de gracinha, era o que faltava, né? Pois é, a humilhação ainda é pior do que o prejuízo todo que eles já tiveram, né? É tudo ruim, Agora, né? isso exigiria uma resposta dura, enérgica do governo brasileiro, porque não são só essa família, são vários brasileiros barrados aí no México, como se o México também fosse, né, o paraíso muito diferente do Brasil. Tem que saber o que está Não é por aí, acontecendo, não. né? Pois é. E depois vão sofrer lá com o Trump, que quer fazer um muro agora para os mexicanos não pularem para os Estados Unidos. Então, eles estão repetindo o que os americanos fazem com eles, né?